Deus sabe o que é melhor para você. Amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Sempre a vontade de Deus vai ser melhor para nós. Diga para o seu irmão assim, ó, você está preparado para receber o sim ou o não de Deus? O sim ou o não de Deus sempre vai ser sim. O sim ou o não de Deus sempre vai ser sim. Amém? Eu quero falar de alguns jovens muito conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quero falar um pouco da história desses três grandes homens de Deus. Inclusive eles vieram também com Daniel. Quando houve a invasão, a destruição da cidade de Jerusalém por um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, a Bíblia diz que praticamente foi destruída toda Jerusalém, todo o templo foi destruído. O primeiro templo, uma construção suntuosa, né? Uma magnífica que era o primeiro templo. O mundo inteiro viajava para Jerusalém para conhecer não somente o primeiro templo, mas todas as construções naquela época eram construções que muitas pessoas gostariam de conhecer os construtores, os arquitetos, os engenheiros, de tão lindo que eram as obras naquele período. E a Bíblia diz que por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus, mesmo Jerusalém vivendo ali toda uma riqueza, uma prosperidade, Deus então agora permite que Nabucodonosor, um rei da Babilônia, vá com o seu exército para destruir aquela cidade. Interessante que a Babilônia, ela estava também em ascendência, né, em crescimento, um período de crescimento, mas existia dentro deles uma inveja até pela a estrutura que existia em Jerusalém, pelas obras, pelos os engenheiros, os arquitetos que existiam naquela nação. E com isso, o que eles fizeram? Foram lá, destruíram praticamente toda aquela cidade, matou muita gente, mas sabia de alguns jovens, né, que fazia parte de todo aquele projeto lindo. O que ele fez? Trouxe alguns jovens cativos para a Babilônia, para ajudar em todo o projeto da Babilônia. E quem veio? Daniel veio, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E rapidamente eles se destacaram na Babilônia. Mas eu quero falar um pouco também sobre o sentimento, a vida emocional desses jovens. Pensa você na sua terra, na sua pátria, você bem, financeiramente, você ali com a sua família, com seus filhos, eu não sei se esses jovens eram casados, mas tinha familiares, tinha parentes, pessoas importantes, amigos importantes, e de repente o seu inimigo chega na sua terra, mata a sua família, arranca você da posição que você estava, retém todos os seus bens e mata o seu povo, e ainda te leva para uma terra que você não queria estar naquela terra. Mas aqueles jovens eram muito inteligentes, mas eu vejo que a primeira prova que eles passaram, talvez dentro deles poderiam criar ou ter um sentimento, até mesmo um questionamento: por
que que Deus permitiu isso? Por que que Deus não entrou com providência? E quantas vezes a gente tem isso dentro da gente? Nós temos esse questionamento, perguntas que a gente não consegue ter a resposta. A gente passa por isso, e era normal isso. Eles, de repente, na sua momento de oração, no seu momento ali com o Senhor, lembrar da sua família, lembrar dos seus amigos, lembrar da destruição da sua cidade. Mas o que me chama a atenção desses jovens, independente do que aconteceu, eles não negociaram a sua essência. Eles não quebraram princípio. Isso eu vejo que foi a primeira prova. Eles se destacaram. Eles obedeciam aquilo que era determinado. Eles eram funcionários que tinham cargos de privilégios na Babilônia. Mas imagina você conviver com seu inimigo, com o seu algoz, aquele que destruiu a sua identidade aparentemente, destruiu a sua família, acabou com a sua pátria. E mesmo assim, eles ali, debaixo de obediência, mas chegou o momento agora, talvez, da maior prova na vida daqueles jovens. Porque aqueles jovens não eram pessoas qualquer, eles tinham privilégios ali, eram pessoas que estavam bem servidas, até pela sua inteligência, pela sua sabedoria. A Babilônia começou a se destacar, através dos projetos arquitetônicos daqueles jovens. Então eles estavam vivendo o auge da carreira deles, e de repente, Deus sempre faz isso, né? Deus, ele sempre promove algo, para saber onde está o nosso coração. Deus sempre vai fazer isso. A Bíblia diz que Deus agora permite Nabucodonosor entrar um espírito de soberba nele, de orgulho nele, e esse homem faz uma estátua enorme. Ele faz a estátua, e aí ele convoca todos os cantores, né? Ele declara feriado naquele dia. Ele faz um decreto dizendo o seguinte: olha, no momento que a gente tocar a trombeta, no momento que tocar os instrumentos, eu quero que todos vocês, sem exceção, todos vocês se prostrem e adorem essa estátua. Aí em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14, olha o que aconteceu. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Imagina aquela festa,
E daqui a pouco o rei pede para que todos fiquem atentos, e ele dá um sinal, que vai tocar a trombeta, e a partir do momento que tocar essa trombeta, todos vocês vão se prostrar diante da estátua. Agora imagine essa cena, todo mundo de joelho. E aí sempre tem aquele que é o curioso, né? Que é o fofoqueiro, né? Que gosta de saber se alguém ficou de pé, né? Rapaz, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. É mesmo? Vai lá contar para o rei, vai lá falar com ele. Mas como é que é isso mesmo? Chama eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas como que vocês fazem um negócio desse? Vocês deveriam ser os principais a se prostrar diante dessa estátua. Vocês trabalham no palácio, vocês são os meus funcionários, vocês estão dando um mau exemplo. Mas como eu gosto muito de vocês, eu poderia dar uma sentença agora. Mas como eu gosto de vocês, eu vou dar uma oportunidade, e vamos tocar todos os instrumentos novamente. Se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Rei, pode poupar o pessoal, não precisa tocar novamente não, nós já estamos de comum acordo. Todos nós três, nós já estamos de comum acordo, nós já estamos de concordância, que nós não iremos nos prostrar. Mas como é que é esse negócio? Vocês não vão fazer. Não vamos fazer, rei. Mas então eu vou acender o fogo 7 vezes mais, e vou lançar vocês na fornalha. Rei, mas antes eu quero falar uma coisa com você, rei. Ele tem capacidade de nos livrar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Mas se Ele não nos livrar, só pode ter certeza que Ele vai continuar sendo nosso Deus. Rei, nós estamos esperando o sim de Deus, mas se vier o não, nós vamos aceitar também, porque nós sabemos que o não dele é o sim para nós. E ali eles honraram o nome do Senhor, se posicionaram. Poderia aquele momento, de repente, espera aí, Senhor, mais uma prova? Já não basta a primeira? Já não basta o que a gente passou? E agora o Senhor faz um negócio desse? Poderiam reclamar, poderiam murmurar. É a nossa atitude muitas das vezes, diante de uma situação, queremos colocar Deus na parede, mas peraí, isso não é justo. Pela primeira tudo bem, agora a segunda vez, mas eles não se comportaram assim. Independente do que Deus iria responder, eles não deixaram de servir ao Senhor, não deixaram de reconhecer que Ele é Deus. Por isso que o rei viu o 4º homem na fornalha. Quando você recebe a aprovação de Deus, quando você recebe o não de Deus e entende que é um sim para você, meu Deus do céu, o 4º homem vem. O 4º homem vem. Não foram 3 que jogaram na fornalha? Ô rei, tem um homem de branco lá dentro, são 4. São 4. Estão caminhando no meio do fogo. Tire esses homens. A partir de hoje,
nós vamos servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É tão lindo quando você entende que o não de Deus é um sim para você. Davi passou por isso. Davi passou por isso. Mesmo Davi ter tido, foi consequência de um pecado de Davi, mas Davi sabia da misericórdia de Deus. Nós sabemos disso. Tem coisas que são consequência de pecado na nossa vida, mas nós que somos filhos sabemos que Deus é misericordioso. Nós sabemos que Ele pode transformar a maldição em bênção. Nós sabemos que a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. E Davi tinha essa consciência. Sabia do seu erro, mas ele tinha essa confiança que Deus poderia livrar o filho que ele teve com Batseba da morte. E Davi pagou o preço por isso, porque ele amava aquela criança, mesmo que era fruto do pecado, mas Davi amou aquela criança de tal maneira, que Davi fez um jejum, querido, com a cara no pó. Senhor, não leve essa criança. Senhor, tem misericórdia. Senhor, por favor. Senhor, ouve-me. Olha o que aqui diz o texto. 2 Samuel capítulo 12. Aqui nós vamos ver uma resposta que você não esperava. Quantas vezes vem uma resposta que você não esperava? Você esperava um sim e veio um não. 2 Samuel 12, a partir do versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, imagina Davi com a cara no pó, 7 dias, sem comer nada, esperando o milagre de Deus, esperando a resposta de Deus. E sucedeu que ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Então Davi se levantou da terra. Acho que você pulou 19, não? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Volta no 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Davi 7 dias orando, clamando, com a cara no pó. E todos os que trabalhavam com Davi, viu a dor de Davi, viu como que Davi estava pagando um preço,
o sacrifício de Davi. E de repente, a criança morre. Eles começam a falar entre eles: por que nós vamos falar para Davi? Como que Davi vai receber essa notícia? Como vai ser a reação de Davi? Se ele estava chorando tanto, sacrificando tanto, a criança ainda viva, com a esperança ainda de ser curada. Agora, como que nós vamos fazer? Como que a gente vai dar essa notícia para Davi? Aí Davi falou assim: eu estou ouvindo o que vocês estão falando aí. O que foi, rei? A criança morreu, né? Morreu, rei. Aí a Bíblia diz que Davi se levantou, tomou um banho, ficou todo cheiroso, foi lá e comeu, entregou o seu jejum, e foi para a casa do Senhor, e adorou o Senhor. O que nós aprendemos com essa atitude de Davi? Aceitou o não de Deus e continuou a viver. Quantas pessoas que a vida para ele acabou, veio o não de Deus, aconteceu isso, a vida para ele acabou. Não sai de casa, e aí daqui a pouco vem uma depressão, vem uma opressão. Não recebeu o não de Deus, não aceitou o não de Deus. A única preocupação que nós temos que ter, querido, é saber se nós estamos agradando o coração de Deus. Se você está agradando o coração de Deus, mesmo que venha um sim ou não, você deve se alegrar, porque o sim ou não de Deus sempre será um sim. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para mim. Tem coisas que você não tem resposta, tem coisas que a gente só vai saber no céu. É o que diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, olha o que é que diz o texto: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós. Agora é muito importante a gente saber isso também. Duas coisas, por que recebemos o não de Deus? Duas coisas, por que recebemos o não de Deus? O ambiente, primeira delas, o ambiente não está preparado para receber o milagre. Vou repetir. Provérbios 20, versículo 21. A herança antecipada não será bênção. O ambiente do milagre não está preparado para recebê-lo. Deus, o Senhor tem que me dar agora. Você está preparado para receber este milagre? Deus, eu quero o meu carro hoje. Você já tirou a carteira, meu amigo? A CNH já está na sua mão? Como é que eu vou te dar uma carteira que na primeira blitz seu carro vai ser rebocado? Como que você quer receber o milagre se você não preparou o ambiente do milagre? Às vezes você recebe o não de Deus por não preparar o ambiente do milagre. Deus só vai entregar algo na nossa mão se você estiver preparado para conduzir, porque tudo que Deus dá é para permanecer.
Tudo que Deus dá é para ser duradouro. Agora, como que você quer receber algo se você não tem capacitação para conduzir, para manter? Vai receber o não de Deus? Agora a culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é sua. Porque Deus sabe, se Ele te entregar, você vai jogar fora. O que aconteceu com o filho pródigo? A herança antecipada não será bênção. Ele recebeu uma herança e não estava preparado para conduzir aquela herança. Por isso que o pai dele disse: não, filho, não, filho, não, filho. O não de Deus é sim para nós. Agora, quando que eu vou receber o sim? Quando você estiver preparado. Não existe esse negócio, eu vou esperar o tempo de Deus. Não, não. O tempo de Deus, não. O tempo de Deus é para agora, já está pronto. Na verdade, as bênçãos já existem na atmosfera espiritual. Elas só precisam materializar. As bênçãos já existem, né? O que você quer, a faculdade, a porta aberta, ela está pronta. Ela está pronta. Agora, quem determina o tempo de Deus não é Ele, é você. O tempo da preparação. Você vai esperar o tempo de Deus, ele nunca vai chegar. Porque Deus só vai te entregar quando você estiver preparado. Agora você pode forçar, mas aí você vai ser responsável. Deus só é responsável de manter aquilo que Ele gera. Vou falar de novo. O que você gera, você é responsável em manter. Por isso que é melhor deixar Deus gerar, que Ele vai ser o responsável em manter. Porque quando você gera, você vai ter problema. Você não está preparado para manter. Então, duas coisas, porque nós recebemos o não de Deus e não entendemos. É porque nós não estamos preparados para manter o milagre. O ambiente do milagre não está preparado. Segunda coisa, porque nós recebemos o não de Deus. Porque você inclina para uma direção, mas Deus tem uma outra. Você quer uma direção, mas Deus não quer essa, Deus quer a outra, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Está lá em Isaías 55, 8, 9, está bem claro o texto, Isaías 55, 8, 9, vamos ler comigo, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz quem? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Agora eu quero mostrar para você na Bíblia, pessoas que estão dispostas, estão preparadas para receber o sim ou não de Deus. Um homem que estava preparado, pelo teor do texto, do que ele fala, ele está com o coração dele em paz, para receber o não ou o sim de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos ler comigo no 3, Romanos 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que
Vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, olha só, nem a vida, nem o sim, nem o não, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse aí é um deles, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sei o que Ele tem para mim, eu sei que Ele tem o melhor para mim. É esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, que disse em Filipenses 4,13: todas as coisas, o sim ou não de Deus, todas as coisas, posso naquele que me fortalece. É esse que disse, Romanos 8,28, todas as coisas cooperam, contribuem, para aqueles, o quê? Que amam a Deus, todas as coisas. O sim, ele está dizendo o sim ou não, a resposta que vier. Se eu tenho um ambiente preparado, se eu estou apto a receber o milagre, mas ele não chegou ainda, é porque Deus viu que eu ainda não estou preparado. Então eu quero dizer que eu estou em construção. Deus está me levando a um nível de maturidade maior. Ele viu que eu não estou preparado ainda, então eu vou buscar essa construção na minha vida. Eu quero dizer que todas as coisas vai cooperar para o meu bem. Aleluia. É lógico que, abre parênteses aqui, nós temos que ser homem e mulher de fé, temos que exercer a nossa fé, temos que ser ousado, quando o Senhor dar o start, pode ir que eu estou junto. Se Deus falou pode ir que Ele está junto, vai embora, vai. Se Deus falou que Ele está junto, querido, agora se Ele falou que não está junto, fica quieto, faça como Moisés, eu não saio daqui não, pode ir, não sai não, de jeito nenhum. Mas por que, mãe? Se o senhor não for comigo, se o senhor não for o meu sócio, o majoritário, se o senhor não tiver no contrato, eu estou fora. Se o senhor não fazer parte da sociedade, eu estou fora, porque o majoritário na minha vida é o Senhor. Quem determina é o Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas a gente precisa exercer a fé. A fé, ela precisa, ser com ousadia, mas com responsabilidade. Eu quero contar uma história para vocês, que eu vivi lá em Terra Vermelha, Vila Velha, onde nós iniciamos o nosso ministério. Esse bairro era um dos bairros mais violentos que tinha no Espírito Santo, e Deus nos enviou para aquele bairro. E quando nós iniciamos a obra, passou mais ou menos uns 2 anos, eu acredito que uns 2 anos, eu não sou ruim para data, a gente estava com 150 membros numa igreja, 150 membros, depois de 2 anos, e eu sentia no meu coração, a obra que Deus tinha para aquele lugar, o Espírito Santo ministrava no meu coração, mas muitas das vezes o diabo, ele quer nos calar, ele quer dizer que o sonho é muito grande, que o passo é muito grande, é por isso que você tem que preparar o ambiente do milagre. E a gente orou muito, jejuou muito, pagou muito preço, subindo o monte, mas Deus sempre falava que tinha uma multidão para nós naquele lugar. Eu fui, a igreja já não cabia mais pessoas, eu fui ao encontro de um empresário,
que tem um supermercado lá. Eu sentei na mesa com ele e falei assim: eu vim aqui te trazer uma grande oportunidade, a maior oportunidade da sua vida. O cara cresceu um olho desse tamanho. Que negócio é esse aí, pastor? Eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim: eu quero que você construa uma igreja para 1000 membros para mim. E eu quero te pagar. Eu pagava 1.500 de aluguel. A gente pagava 1.500 de aluguel. Eu fui lá e falei assim: já vou definir o valor que eu vou te pagar. Eu vou te pagar 6.500. Gente, sair de 1.500 para 6.500 é uma loucura. Mas Deus falou. Ele falou comigo assim: amanhã eu te dou a resposta. Mostra aí como é que é o projeto. Aí no outro dia ele falou: dá a mão aqui, pastor, está fechado o negócio. Eu falei: calma, cara, eu já vou construir, inclusive já até pedi galpão pré-moldado. Eu falei: gente, eu queria um galpão para demorar pelo menos 1 ano ainda. Meu Deus, está muito próximo. Eu pensei que ia demorar 1 ano e meio. Ele falou: já comprei o galpão, com 5 meses eu te entrego a igreja. Eu falei: meu Deus do céu, falta preparar aí no ambiente do milagre, o Senhor mandou. Gente, com 5 meses de obra, isso nunca aconteceu lá em Terra Vermelha. Deus enviou um fiscal do céu, da prefeitura, e foi lá e embargou a obra. Eu chegava e Deus falava assim: está pronto, está vendo? Já está prontinho. Gostei da sua ousadia, já está pronto. Mas eu tive que embargar aqui. Você ainda precisa preparar o ambiente do milagre. Mas eu estou contigo. 1 ano e 2 meses ou 3 meses. A igreja nossa, que tinha 150, foi para 250. Culto colocando cadeira no meio da rua. Aí eu cheguei lá, todo ousado, né? E aí, Solimar, como é que nós vamos fazer, meu filho? A obra está embargada aí, como é que nós vamos fazer? Mas Deus é tão maravilhoso. Ele falou: pastor, eu sei que eu estou em débito com o senhor. Faz o seguinte, passa para o meu estacionamento, eu tenho um galpão, passa para o meu estacionamento, paga 3.500 de aluguel. O ambiente estava preparado. Tinha dobrado o número de membros, a gente conseguia pagar os 3.500. Depois de 6 meses naquele galpão, foi para 400 membros, aí tinha condição de pagar 6.500. E ele falou: a obra está pronta. Macaé. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, é a maior igreja do bairro. É a maior igreja do bairro. E eu quero, vem cá, eu tenho que falar. Olha, vem cá, presbítero João. Eu tenho que falar. O presbítero João iniciou a obra. O presbítero João era traficante em Terra Vermelha, estou contando. Traficante da pesada, hoje é presbítero da igreja. Várias pessoas que eram traficantes são líderes de célula. Hoje tem a pastora dos jovens, que era uma traficante, a Tatiana. A Reni comandava, é líder de célula. Eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você entende o que eu falei? Você tem que ser ousado, ao mesmo tempo, o ambiente do milagre tem que estar preparado. Então você precisa equilibrar isso. Mas, se o galpão não acontecesse, eu teria que ficar frustrado com Deus? Não. Eu tenho que estar preparado para receber o sim
ou não de Deus. O embargo daquele galpão foi Nós nem inauguramos a obra. Viemos direto a Macaé. Olha o que vocês fizeram com a gente, não é vendo? Viemos para Macaé. Tem 1000 membros. Então, olha o que acontece. Eu poderia, aquele momento que a prefeitura foi lá e embargou a obra? Não. Eu recebi o não de Deus como um sim para mim. Fica de pé. É verdade. Vem cá, amor, vem cá. Agora eu vou falar para vocês o poder da intercessão, da oração, amém? A obra embargada, fomos lá para Israel. Estamos lá em Israel, aí fomos visitar o Vale de Elá, que é onde Davi venceu o gigante, né? Aí eu pensei assim, vou catar essas pedrinhas tudo aqui, chegando lá, nós vamos derrubar esse gigante com essas pedras. Aí, tá bom, fizemos a viagem, voltamos para a Terra Vermelha, eu com um pacote de pedra na mão assim, e a obra embargada, né? Aí eu cheguei lá de noite e juntei as intercessoras tudo, falei, irmã, olha, quero todos vocês na igreja hoje. Aí fui com um pacotão de pedra, entrei na igreja, peguei o chofar, aí as irmãs falaram assim, que tanto de pedra é esse? Eu falei, nós vamos lá agora fazer um ato profético lá naquele galpão. O que está acontecendo? Eu falei, não, esse gigante vai cair. Mas o que você vai fazer? Eu falei, nós vamos derrubar esse gigante. E vamos embora. E juntou um mulherio, deu uma pedra na mão de cada uma, deu uma fila de mulher. Aí eu falei assim, irmãs, cada uma com uma pedra na mão, amém, amém. E vamos orar, e vamos orar. E todo mundo orando, Senhor, esse gigante vai cair. E quando eu dizer amém e tocar o chofar, você joga a pedra. Amém, tá bom. Aí orando, eu falei, agora eu vou tocar o chofar e todo mundo, em nome de Jesus, o gigante vai cair, vocês gritam e lança a pedra. Aí eu toquei o chofar, pô! Aí começou as pedras, parecia uma metralhadora. De repente, igreja, e sai o cagão do mato, calma aí, gente, calma aí que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Olha, eu vou te dizer um negócio. Presta atenção. Pergunta. O cara no meio do mato. Agora pergunta para mim assim. Quanto tempo a obra foi desembargada para terminar a construção? Não, vocês estão fracos. Quanto tempo a obra foi desembargada para a construção? Vamos lá. Quanto tempo a obra foi desembargada para a construção? Um mês. Um mês o gigante caiu. Com 5 meses terminou a obra. Nós viemos para Macaé, outubro de 2013, foi o primeiro dia que pisamos aqui para fazer uma reunião. Outubro de 2013. Dezembro de 2013, nós fizemos uma consagração, foi a primeira vez que nós pisamos no templo inaugurado de Terra Vermelha. Um mês, vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, se Deus construiu o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, o que Ele não pode fazer para derrubar esse gigante na sua vida?